Olha, faz tanto tempo que eu fiz um pedido aqui, mas ainda não chegou. Acho que chegou. Acho que é aqui. Aqui que é a igreja? Sim, Foi aqui que ligaram para o delivery de maná do céu? isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Pediu o pastor da Assembleia de Deus? É isso mesmo. Então tá entregue aqui, ó, não tem taxa de entrega. Falou? Bom apetite aí para vocês. Que Deus abençoe. Fui. Bom dia, paz seja convosco. Espero que esteja tudo bem com os nossos irmãos. Eu peço licença para, a partir de agora, estar adentrando ao lar dos nossos irmãos. Nesta manhã, a convite do pastor Emerson, pastor Soninha, a comunidade, a Igreja Agnus, estaremos falando um pouco do amor de Jesus, do amor do nosso Deus, do amor do bom Deus que tem cuidado de nós. Estamos nesse momento enfrentando essa pandemia do coronavírus, mas eu creio que o nosso Deus, o meu Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó tem tomado conta de nós, tem tomado conta da igreja. Eu gostaria nesse momento de compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada. Encontra-se em Mateus capítulo 16, o verso 16, Mateus 16, verso 18. Mateus 16, 18, apenas a parte B que diz o seguinte: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra a igreja de Cristo. A gente vê, irmãos, que a história ela não mente, a história ela é muito bonita. Se nós começarmos a analisar, nós vamos ver que Deus cria Adão e cria a Eva, e Ele dá uma ordem ali para que eles obedecessem, seguissem a palavra de Deus. E ali eles acabam comendo um fruto que Deus havia proibido, e ali há um rompimento, há uma ruptura da comunhão entre o homem e Deus. E Deus, irmãos, meus amigos, Ele sempre procura uma forma, uma maneira de se reconciliar com o homem, de voltar a ter aquela amizade, aquela comunhão, aquele estreitamento entre Deus e o ser humano. E aí a gente vê que Deus prepara ali vestes para o homem, prepara o sacrifício para o homem, mas ele é obrigado a sair do jardim do Éden. E nós vemos que desde o início há uma luta entre o bem e o mal, uma luta espiritual entre os poderes celestiais do bem e os poderes celestiais da maldade. Quando nós vemos em Gênesis 3,15, Deus diz assim, que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente do mal, a semente da serpente. E diz que a semente da mulher feriria a cabeça, e a semente da serpente ali, o mal, feriria apenas o calcanhar. E nós vemos Deus trabalhando. E após isso, do capítulo 6 ao capítulo 10 de Gênesis, nós vemos que Deus trabalha na vida de Noé,
Noé pregando, anunciando e ao mesmo tempo construindo a arca, porque Deus queria novamente ter um contato, ter uma comunhão com o homem. E veio o dilúvio, apenas Noé e sua família são salvos. E aí começa uma nova história da humanidade. Mas com o decorrer do tempo, o homem volta novamente a se distanciar de Deus. O homem se distanciando de Deus, ele causa dificuldades, ele causa traumas, ele causa problemas. Porque quando nós estamos próximos de Deus, nós somos amigos de Deus, nós somos íntimos de Deus, Deus tem cuidado de nós, Deus cuida de nós, Deus revela a sua vontade e a sua palavra para a sua igreja, para os seus filhos. Mas interessante, irmãos, que depois do distanciamento do homem, após muito tempo, mais de 2000 anos, aparece um homem na terra chamado Jesus de Nazaré. Deus, ele envia o melhor que ele tinha. E nós vemos que nesta pandemia, muitas empresas estão preocupadas, muitos dos nossos irmãos, as pessoas que têm comércio na nossa cidade, estão preocupados, porque eles investiram, eles colocaram dinheiro, eles colocaram aquilo que eles tinham a fim de ter um retorno. E Jesus, ele era o melhor que Deus tinha. Jesus era o investimento máximo que Deus tinha para colocar aqui nessa terra. Deus colocou o melhor que ele tinha para salvar a humanidade. Deus manda Jesus na terra para fazer a reconciliação entre Deus e os homens. Mas nós vemos também que mesmo assim, o homem voltou a se distanciar de Deus. E eu gostaria nesse momento de, em poucos minutos, falar sobre a história da humanidade. Nós vemos que após Jesus morrer, depois que Jesus morre, Jesus volta aos céus, após ele ter deixado as instruções aos seus discípulos, começa-se a história da igreja. Até o ano 300 depois de Cristo, a igreja é duramente perseguida pelo Estado romano. No ano 64 depois de Cristo, Nero põe fogo em Roma e acusa os cristãos de terem cometido tal crime, e é uma perseguição tremenda. Até por volta do ano 313 mais ou menos, Constantino, ele torna o cristianismo a religião oficial do Estado. E aí há, irmãos, uma paz, uma tranquilidade momentânea, ou talvez uma tranquilidade camuflada, enganosa. Mas nós vemos que, continuando a história, na Idade Média, chamada Idade Negra, de 500 a 1500, as trevas dominavam a terra, o chamado período feudal, os feudos, a população, os mais pobres eram massacrados. Mas irmãos, durante um período dessa história, por volta de 1390 a 1400, surge um homem chamado João Hus. Esse homem teve um encontro com Jesus Cristo e Jesus revela a ele a sua vontade. E ele começa a pregar que o Evangelho é transformação, que o Evangelho é libertação, que o Evangelho é socorrer aos necessitados. Mas preste atenção, por volta de 1400 a 1410, João Hus vive esse período. Mas preste atenção, porque eu estou pedindo para vocês prestarem atenção, porque nesta mesma época, por volta de 1350, surge uma peste sobre a humanidade. Surge a peste negra ou a peste bubônica, que matou mais
de 75 milhões de pessoas no mundo. Olhem só, surge um homem, surge um profeta de Deus, surge um homem de Deus anunciando o reavivamento, anunciando que nós devíamos ter uma comunhão com Deus. E no mesmo período, poucos anos de diferença, surgiu a peste negra, que matou mais de 75 milhões de pessoas no mundo. Irmãos, é Deus querendo um reaproximar, é Deus querendo um novo contato conosco, e nós continuamos a história. No finalzinho do século XIX, início do século XX, por volta de 1900, surge um reavivamento lá nos Estados Unidos, na chamada Rua Azusa. Homens e mulheres foram batizados com o Espírito Santo. Deus começava um novo reavivamento na sua igreja. Porém, na mesma época, surge a gripe espanhola. Mais de 50 milhões de pessoas foram mortas devido a essa peste. Presta atenção, parece que em todo momento em que a humanidade passa por uma crise, Deus levanta pessoas para falar do seu nome, falar da sua palavra, para fazer que o homem volte a ter comunhão com o nosso Deus. No começo do ano, surge então essa crise, essa pandemia que estamos enfrentando, o coronavírus. Estava vendo ontem, mais de 150 mil pessoas já morreram no mundo. No Brasil, mais de 2.300 pessoas já morreram. E aí eu fico pensando, Deus tem falado conosco, Deus tem falado comigo. Será que não é momento de nós, do Edson, voltar a ter mais intimidade com Deus? Será que não é momento de a igreja de Cristo, ter mais intimidade com Deus? Porque a partir do momento, irmãos, a partir do momento que nós temos intimidade com Deus, coisas incríveis acontecem. Quando nós temos intimidades com Deus, nós começamos a andar com Deus igual Enoque andou. E andar com Deus não é apenas andar lado a lado como uma pessoa, porque muitas vezes pegamos um ônibus daqui para o Nordeste, 48 horas, 72 horas de viagem. Sentamos ao lado de outra pessoa, de outro passageiro, e ficamos 48 horas, 72 horas, sem conhecer a pessoa que está sentada ao nosso lado. Andar com Deus não é apenas estar caminhando junto, andando junto, mas andar com Deus é deixar conhecer a Deus, é ser conhecido por Deus, é ter amizade com Deus, é conversar com Deus, é dialogar com Deus e, acima de tudo, deixar Deus fazer a vontade dele nas nossas vidas. Quando somos íntimos com Deus, andamos com Ele e as suas verdades são reveladas. Eu gosto muito de quando Deus ele fala assim para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, irmãos, tinha ali um sobrinho que Abraão amava muito. E Deus diz assim: Abraão, eu vou destruir. Por quê? Porque quando temos intimidade com Deus, as coisas são reveladas. E Abraão vai orar. E Abraão diz: olha, Senhor, por amor a 50, não destrua. E Deus: tudo bem, Abraão. Senhor, por amor a 40, não destrua. Tudo bem, Abraão. E nós vamos vendo o desenrolar da história. E eu acredito que se Abraão tivesse orado: Senhor, por amor a Ló, o meu sobrinho, não destrua.
eu creio que Deus não teria destruído, porque a intimidade entre Abraão e Deus era tão grande, que Deus revelava as suas coisas a Abraão. Nós vemos, irmãos, que Elias vivia, tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele fez coisas lindas, tremendas, maravilhosas. Mas houve um período da vida de Elias, que Elias sentiu medo, sentiu dificuldade. Eu estou com medo, porque eu tenho família, eu tenho emprego. Talvez você esteja com medo, porque você tem um trabalho, tem um comércio, tem uma família. Mas da mesma maneira que Elias teve medo, Deus esteve com ele. Da mesma maneira que o medo que nós estamos enfrentando, Deus está conosco e Deus se revela. Nós vemos que quando Elias se esconde, vem ali o fogo, o terremoto. Talvez essa pandemia seja um fogo, seja um terremoto, e Deus não se revelou ali. Mas diz que de repente veio uma brisa suave, um vento suave, e Deus se revela ali. Irmãos, talvez nessa manhã, no silêncio da sua casa, Deus esteja se revelando para você e dizendo: não pare, que o caminho é longo, que o caminho ainda é muito comprido, e a igreja precisa terminar a tarefa aqui na terra, que é falar do amor de Jesus. Vejo que a intimidade com Deus nos dá liberdade, nos dá acesso, nos dá contato direto com Deus. Mas, irmãos, tudo o que está acontecendo é para uma coisa: para nós mudarmos de vida, mudarmos de atitude. Esses dias nós comentávamos ali na igreja, nesses dias que estamos passando, que em breve voltaremos à normalidade. Mas eu quero dizer aqui o que eu disse lá para alguns irmãos: voltar à normalidade, mas não do mesmo jeito, não da mesma forma, mas voltarmos à normalidade de uma maneira diferente, que nós sejamos melhores, que eu possa ser o melhor pai, que eu possa ser o melhor esposo, que eu possa ser o melhor funcionário, o melhor aluno, que eu possa ser o melhor cristão, que eu possa ser melhor perante Deus e falar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor está querendo da minha vida? Porque muitas das vezes, irmãos, é fácil jogar a culpa em outro. Porque este não faz, porque aquele não faz. Mas e eu? O que eu estou fazendo? Quando tudo isso passar, espero que eu volte a ser uma pessoa melhor. Eu peço para vocês que, quando isso acabar, reclame menos, abrace mais, critique menos, beije mais a tua esposa, beije mais os teus filhos, beije mais os teus pais. Quando tudo isso passar, lembre de ligar para a sua mamãe, para o seu papai, lembre de ligar para o seu amigo, ou vá lá até o seu amigo e abrace o seu amigo. Precisamos nos tornar pessoas melhores. Será que não é isso que Deus quer de nós? Humanos, seres humanos melhores? Porque em toda a história havia-se uma pandemia, mas havia-se um novo movimento espiritual. Mas o interessante é o seguinte, meus irmãos: Deus nunca desampara ou vai desamparar a sua igreja. A Bíblia diz que nós somos um jardim fechado, uma fonte selada. A Bíblia diz que nós somos como as meninas dos olhos de Deus. Ou seja, temos um Deus que cuida da igreja. Não se preocupem, não fiquem abismados,
aterrorizados, porque Deus tem cuidado da igreja. Como nós lemos lá no início, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e ela não vai prevalecer, porque já falamos aqui essa manhã, que Deus investiu o melhor que Ele tinha, e Deus não quer e não vai levar prejuízo nesta luta. Deus não vai sair derrotado desta luta, Deus não vai sair subjugado desta luta, mas Deus vai sair vitorioso, porque Ele é o supremo Deus sobre todas as coisas. Eu gostaria de ler alguns versículos para os amados irmãos, para mostrar que Deus está conosco. Salmos 91, Salmos de número 91, o verso 10, diz assim: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha o que Deus diz: nenhum mal te sucederá, ou seja, Ele tem cuidado de nós. Praga alguma chegará à tua tenda, Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa família, Ele tem cuidado de nós. Segunda Crônicas 7:14 diz assim, Segunda Crônicas 7:14 e o 15, nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Diz aqui: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Precisamos, irmãos, estar buscando a presença de Deus, porque diz que se fizermos isso, Ele vai nos perdoar dos nossos pecados. Se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele ouvirá e vai sarar a nossa terra. E Ele continua dizendo: e agora estarão abertos os meus olhos, ou seja, Deus tem visto a minha vida, a tua vida, a minha família, a tua família. Ele continua dizendo: e os meus ouvidos a oração deste lugar. E muitas das vezes, irmãos, achamos que lugar de oração, de se reunir em oração, é apenas na igreja. Mas não, Jesus ele disse assim: olha, se você precisa de algo, se você está passando por dificuldade, entra no seu aposento, fecha as portas, entra no teu quarto e ora ao meu Pai, e o meu Pai que está nos céus responderá às vossas orações. Eu ouvi o testemunho de uma missionária uma vez dizendo que os momentos mais difíceis que ela passou, as suas orações foram respondidas quando ela estava sozinha, na solidão, no quarto orando. Será que nesse momento Deus não quer que nós entremos no nosso aposento, lá na nossa casa, e a gente venha buscar a Ele em oração para que Ele nos responda? Vamos nos unir, vamos estar firmes, fazer a nossa parte, sim, prevenir, se cuidar, não ficar saindo, se expondo, sim, mas precisamos entrar no nosso quarto e falar com Deus. O último culto de jovens que nós tivemos ali na igreja, ali
Parque Bom Retiro, a jovem Diná nos trouxe a mensagem. E durante a mensagem estava começando esse início, essa guerra, essa pandemia, estava começando todo esse movimento. E ela disse que os seus familiares dizem que ela é muito fria, porque ela não tem medo de morrer. E ela disse assim: eu não tenho medo de morrer, e não me preocupo a forma que eu vou morrer. O coronavírus, ela disse, um acidente de trânsito, uma enfermidade. Ela disse: eu não me preocupo da maneira em que eu vou morrer, porque um dia sabemos que iremos morrer, se Jesus não voltar. Mas ela disse assim: precisamos nos preocupar, é quem nós iremos encontrar após a morte. Não é a maneira que Deus vai nos levar desse mundo, não é a maneira que nós sairemos desse mundo, se Cristo não arrebatar a igreja. Mas a preocupação é quem nós iremos encontrar do outro lado. Fica aqui para vocês. Passamos por muitas crises, passamos por muitas perseguições, mas sempre fomos vitoriosos, porque Deus estava com a igreja, porque Jesus está com a igreja. E hoje o Espírito Santo que foi deixado, ele está cuidando da igreja. Então a preocupação é não como vamos morrer. Eu quero encontrar do lado de lá Jesus, o meu Salvador. Deus abençoe a todas as pessoas, Deus abençoe a Igreja Agnus, que Deus cuide de cada um da sua família. E quando voltar, venha para a sua igreja com mais desejo, com mais ânimo, seja uma pessoa melhor, seja um cristão melhor, volte para a igreja com um desejo ardente de louvar e adorar a Deus, que é digno de toda honra e toda glória. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida nesta manhã, louvado seja Deus pela sua família, aonde quer que essa live encontre você, que Deus venha estar abençoando, passando o bálsamo de Gileade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, que o sangue de Jesus esteja nos umbrais das portas da sua casa, nos umbrais da porta do seu coração, que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe meu amigo, pastor Edinho, como nós conhecemos, Edson Ambrosio, né? Para os que não são chegados, mas para os chegados é pastor Edinho. Que Deus abençoe a Esther, o Murilo, tá? Sua igreja, seu povo, que Deus abençoe. Irmãos, nós temos uma palavra nessa manhã de Deus, e o pastor Edinho, ele conseguiu falar até os teus ouvidos, mas peça ao Espírito Santo de Deus nessa manhã para que esta palavra desça até o seu coração. Onde você estiver aí nesse momento, hoje à noite nós temos a live, né, da igreja, no culto da família. Não percam, tá? Fica ligadinho aí às 18h30, às 18 horas, tá? Não perca a live, fica ligadinho aí, e Deus vai estar nos abençoando em tempos de crise. Algo que me chamou a atenção que o pastor Edinho disse aqui a respeito de que em tempos de calamidade, Deus sempre tem levantado homens que vão ficar marcados na história, homens cheios do Espírito Santo de Deus, né? E isso me chamou a atenção. Então que você nesta manhã seja um destes homens e mulheres que vão ser escolhidos por Deus para levantar um povo caído por uma pandemia, usado por Deus. Amém? Feche os teus olhos onde você está aí nesse momento e vamos estar agradecendo a Deus por esta manhã. Senhor meu Deus, meu Pai amado e eterno, em nome de Jesus Cristo nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esta manhã, Senhor meu Deus, de bênção,
por esta manhã, o qual o Senhor nos preparou, Senhor meu Deus, uma palavra, um maná diretamente do céu para as nossas vidas. Deus, que o Senhor venha estar abençoando nesta manhã, Pai, a cada um que participou desta live, encontra-os, Pai, aonde quer que estejam, não importando a distância, Pai, que estejam, Pai, mas que o Senhor os encontre, os abençoe, os guarde, proteja a família, Senhor meu Deus, dai, Senhor meu Deus, neste momento, ó Pai, ó Deus, que o Senhor venha estar dando, Pai, satisfação, Senhor meu Deus, neste momento, paz em meio, Senhor meu Deus, à guerra, que o Senhor venha estar, Senhor meu Deus, dando, Pai, ânimo, Senhor meu Deus, para aquele que acordou nesta manhã desanimado, em nome de Jesus Cristo, e cura, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos os que estão trabalhando, Senhor meu Deus, diante desse período que nós estamos vivendo. Abençoa os médicos, os enfermeiros, as autoridades, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também os pastores, Pai, que estão com suas igrejas fechadas, Pai, mas eu peço a Ti, Senhor meu Deus, que o Senhor venha suprir, Pai, todas as necessidades, porque como foi dito nesta manhã, Pai, que esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você que está me ouvindo, você é a igreja do Senhor, creia nisso, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Graça e paz, Deus abençoe a sua vida nesta manhã, tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.